Boa tarde, boa tarde. Só gente boa entrando aí, hein? E aí, gente? Como é que tá sendo aí o Natal aí? Só coisa boa. E aí já encheram a pança aí no almoço com a família. Me diz aí. Agora são 18h12. Como tá sendo o Natal aí, gente? Tô fazendo essa live aqui, toda segunda-feira eu faço, toda segunda-feira à tarde. Geralmente eu faço às 17 horas. Eu venho aqui trazer uma palavra aqui, tá bom? Toda segunda-feira. E hoje, por ser segunda, um dia muito especial hoje, que é Natal. E eu preciso trazer essa palavra hoje. Porque Jesus nasceu. E aí, Lucas? Meu amigo Valmir. E aí, gente? Manda um aviãozinho aí pros amiguinhos aí. Vamos de palavra hoje no Natalzão. O menino Jesus nasceu, hein? E ele vive, ele reina. Isso é o mais importante. Eu trouxe aqui alguns versículos aqui falando sobre o nascimento de Jesus. E eu quero trazer aqui hoje. E aí, Wagner? O Wagner filho. Tá em Lucas 1, 26 ao 38. Eu vou ler aqui, tá bom? Então, aqui vou iniciar aqui no 11, tá? Então o anjo do Senhor apareceu em frente a Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá o nome dele de João. Aqui Zacarias, ele estava orando, né? Ele estava realizando o trabalho dele ali no templo. E o anjo apareceu para ele, falando que ele teria um filho, a esposa dele teria um filho. E a esposa dele já era idosa, já era uma senhora já. Tá? E aqui no versículo 26, quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José. Essa história é bem conhecida, hein? Descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. Então, só para deixar reforçar essa parte aqui, José era descendente de Davi. Nosso Senhor Jesus, descendente de Davi. O anjo veio e disse, aqui no versículo 28, que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Mais uma vez aqui, teve medo, né? O Zacarias teve medo, Maria teve medo. Imagina só um anjo, né? Um anjo aparecendo. Tem o pastor lá da minha igreja, ele fala que ele não consegue imaginar um anjo sendo só um anjinho, né? Falando todo manso. Ele imagina que o anjo seja um anjão bonitão, né? Que aqui todos falam que quando viu, teve medo, né? Então, e ele disse: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho, porá nele o nome de Jesus.
Ele será um grande homem, será chamado de Filho de Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Aqui as pessoas esperavam, né? Algumas pessoas até esperou que ele fosse um homem rico, né? Então, mas foi o contrário. Por isso que muita gente às vezes deixou de crer, né? Deixou de crer nele. Então, aqui no 33 diz assim, ó: ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. De fato, nunca acabou e nem vai acabar, né? Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. Então aqui, gente, Maria era uma adolescente, né? Então não tinha como, num primeiro momento ali, ela crer naquela palavra ali que o anjo trouxe ali para ela, né? Então ela era uma adolescente, né? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida. Olha aqui, já falou até da Isabel que estava grávida. Interessante. Mesmo sendo tão idosa. Inclusive a esposa de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Todas eram estéril. E mesmo assim, Deus realizou ali a obra. Deus gosta, né, de realizar milagres, né? E ali, pessoas estéreis ali, e Deus realizou ali grandes milagres. Então aqui ainda no 36, assim, ó, dizia que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Então, porque para Deus nada é impossível. Versículo 37. E para finalizar aqui no 38, Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. E o anjo foi embora. Então que Maria aceitou aqui o que o anjo disse para ela. Oi, Deis, meu amigo Actor, Isabela, sejam bem-vindos. Então aqui, quando chegou ali o dia dele nascer, várias pessoas não puderam lhe receber em suas casas. A mãe dele estava ali apreensiva, não tinha lugar. E aí, Vita, meu amigo Vita, não tinha lugar para receber ali aquelas pessoas que estavam ali procurando um lugar para Jesus nascer. Então, Jesus nasceu em um lugar muito simples. Aí foi colocado em uma manjedoura. Então, assim, a reflexão é o seguinte: você tem deixado ele entrar na sua casa? Aqui muitas pessoas negaram. Todo lugar que eles iam não tinha lugar, né? Não tinha lugar para ele nascer. E ele desde o início foi rejeitado. Até para nascer ele foi rejeitado. Então assim, as pessoas ainda rejeitam muito Jesus. Muitas pessoas rejeitam, deixam de receber. Em Apocalipse 3:20 diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos, cearemos juntos. Em outras versões diz. Ele está o tempo todo disponível. E mesmo assim, algumas pessoas ainda não conseguem buscar, não conseguem ter um encontro com Jesus. E o que afasta você, eu, qualquer pessoa de Jesus, são os nossos pecados. Os pecados é que realmente nos deixa longe do Senhor. Aqui em Mateus 2:1 e 2 diz assim, ó: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém, que são os magos, os 3 magos, né? Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Isso que os magos estavam falando para Herodes. E Herodes estava querendo até saber quem era também, para matar o menino Jesus. Tanto é que ele mandou matar todas as crianças ali
que já tinham nascido, né? E esses magos, eles já tinham entendido, né? Que ali estava nascendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eles já sabiam de tudo ali, né? E, inclusive, eles levaram presentes para Jesus. Eles levaram ouro, incenso e mirra. Presentearam o Senhor com isso. Eles ali já identificaram que ali havia nascido o Rei dos Reis. Então, assim, mas Deus revelou em sonho que eles, ali os magos, não podiam voltar por onde eles vieram, né? E Deus avisou para eles ali, para eles voltarem por outro lugar. Deus já tinha planejado tudo. Olha só isso. E Deus enviou João Batista. O interessante é que Deus enviou João Batista primeiro para anunciar a vinda de Jesus. E João Batista anunciava isso com categoria, ele fazia muito bem. Ele ainda dizia: aquele que vai vir, aquele que vai chegar aqui, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Pensa. Então, assim, João Batista ali, ele era considerado como um louco ali no deserto. Ele batizava as pessoas, mas ele anunciava que aquele que iria batizar com o Espírito Santo. Meu Deus, olha só. Porque o nosso Deus, não aconteceu nada com Jesus, porque o nosso Deus é um Deus que protege. Ninguém, é o que Deus planejou, ninguém tem o direito, ninguém consegue mudar a rota. Deus já tinha planejado tudo. O nosso Deus é o Deus de túmulo vazio. Você para pensar. A filha de Jairo. Algumas passagens na Bíblia falam sobre isso, né? O Senhor é especialista ali em túmulos vazios, né? A filha de Jairo, que estava morta. Lázaro, que estava morto. Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, e ele disse que ele estava apenas dormindo. Todo mundo acreditava que ela estava morta já, né? A mulher adúltera que seria apedrejada, provavelmente teria ali o túmulo dela, mas não teve, porque o Senhor é especialista nisso, né? E outra coisa, e no terceiro dia, né? Isso que é o mais importante. No terceiro dia, o túmulo ficou vazio. Jesus nasceu, sofreu por nós e sofreu bastante. Mesmo sem nós merecermos, ele entregou ali a vida dele. Ele entregou e morreu por nós, mesmo sem merecermos. Ele pagou o preço, um preço que nós jamais conseguiremos pagar. Ele morreu na cruz por nós, para nos salvar, para nos dar ali um livre acesso ao Pai. Foi por mim, foi por você, foi por isso que ele fez. Ele nos amou primeiro. Nós amamos o Senhor, mas ele nos amou primeiro, de uma tal forma que deu ali a sua vida por nós. Outra coisa interessante é que várias pessoas que haviam sido mortas ali, que já eram mortas, como Deus é especialista em túmulos vazios, já tinham várias pessoas ali que tinham sido mortas quando Jesus ressuscitou, quando ele foi morto ali na cruz ali. Pessoas que antes estavam mortas começaram a andar nas ruas, saíram dos seus túmulos. Essa é a passagem assim, que eu acho mais incrível ali na Bíblia, que pessoas que estavam mortas voltaram a viver, andar ali, foram vistas no meio da rua, como se nada tivesse acontecido. Essa passagem da Bíblia é muito forte para mim. Pessoas que estavam mortas começaram a andar no meio da rua. E as pessoas falaram: esse realmente era o Filho de Deus. Aquelas pessoas que... Viu ontem, Lucas? Essa passagem é poderosa, né? E as pessoas falaram: realmente ele era o Filho de Deus. Algumas pessoas começaram a acreditar. Aqui em Mateus 27, versículo 51.
Diz assim, ó: então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. É isso aí que eu estou falando. Aqui o véu foi rasgado. Jesus ele nos deu ali o livre acesso ao Pai. E aqui, ó, no 52 é o que eu falei agora, ó. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados. Olha só isso. E saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Meu Deus, aqui não é conversa não, tá aqui. Olha só. Eu vim descobrir, depois que eu já tinha lido essa passagem há um tempo, depois eu fui ler de novo, que eu fui entender isso aqui melhor. Olha só o que aconteceu, o rebuliço que aconteceu nesse dia. As pessoas ficaram sem entender. E aqui no versículo 54, o oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Tem uma música que fala sobre isso, né? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Né? Fala que algo aconteceu entre a terra e o céu. Algo aconteceu nesse dia, algo muito poderoso. Imagina o privilégio de estar ali, vivendo tendo aquela sensação de algo sobrenatural. E muita gente precisou ver para crer. Mas nós sabemos que isso aconteceu, nós precisamos crer agora. Né? E nós, pela fé, somos também filhos de Abraão. Todas as bênçãos de Abraão estão naqueles que entregam a vida para Jesus. E aí ele está voltando. Ele está voltando. E eu estou anunciando hoje. Ele está voltando. Assim como Noé anunciou muitos anos, décadas anunciando. As pessoas rejeitaram Noé. Tiveram ele como louco. Mas, ô Dr. Chamo, tudo bom? Mas precisou ver para crer o que iria acontecer. A história de Noé, ela é um fato hoje. Ela é um fato. Em todos os topos, esses dias eu estava olhando, em todos os topos das montanhas tem sal. Sabia quem colocou esse sal? Não precisa ter fé, realmente, é um fato. O topo do Monte Everest, ele é formado por calcário marinho. Para quem não sabia, significa que o ponto mais alto do planeta Terra já esteve no fundo do mar. Já esteve no fundo do mar o ponto mais alto do planeta Terra. Então, é um fato. É um fato. Então toda crença que nós temos, ela tem um limite. E o limite dela é o fato. Então, a minha crença vai até um certo limite, até eu encontrar o fato. Então, quem não acreditava, tá aí o fato de que a Terra já esteve em dilúvio. A Terra já esteve em dilúvio. E é fato que ele vai voltar. Os sinais estão se cumprindo, todo mundo está vendo isso. E ele fala: eis, como eu disse, eis que estou à porta e abro. Então, também fala: quem me buscar, encontrará. Vinde a mim os que estão cansados, pois o meu fardo é leve. Pois o meu fardo é leve. E ele nos chama. Ele nos chama o tempo todo. Ele nos chama. O Senhor nos chama o tempo todo. E Ele está disponível o tempo todo. Buscai-o enquanto poderá encontrar. Eu aguardo a vinda do Senhor. E eu desejo mesmo que vocês consigam enxergar. Assim como aconteceu com Saulo, que passou a ser Paulo, que as escamas caem dos seus olhos. Eu desejo isso de todo o meu coração, assim como aconteceu comigo, com a minha família. Eu precisei me posicionar primeiro. Hoje eu e a minha casa,
nós servimos ao Senhor. E isso não tem dinheiro que pague no mundo. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. E nós, eu e a minha esposa, estamos mostrando o tempo todo os nossos filhos o que de fato tem valor. Você que é pai deve fazer o mesmo. A mulher tem. Esses dias eu estava olhando, a mulher tem o poder de levar a família toda ali, de ajudar, a convencer, a pregar, a levar as pessoas da sua família para a igreja. Mas um homem, quando se posiciona dentro da sua casa, ele é imbatível. Mais de 95% das pessoas dentro da sua casa se convertem ao Senhor Jesus. E o que você está ensinando para os seus filhos? O que você está fazendo hoje no Natal? O que você está fazendo? O que você está fazendo que você acha que é importante hoje? Hoje é um dia muito importante. Não é um dia de bebedeira, não é um dia de sacanagem. É um dia de glorificar aquele que veio e que morreu por mim e por você. Só Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração e de todo louvor. Nós nunca conseguiremos entender, nunca conseguiremos, na verdade, pagar o preço. Nunca conseguiremos pagar o preço do que Jesus fez por nós. É incalculável. Incalculável. Então você que é homem, se posicione como sacerdote da sua casa. Você tem autoridade. Deus nos deu essa autoridade. E quando a gente se posiciona, isso é muito poderoso. Há vários ataques e levantes aí contra os homens, contra os sacerdotes da sua casa. Mas nós, na palavra, nós nos fortalecemos. Nós nos fortalecemos. Estamos perto, de ver a presença do Senhor. Estamos perto. E eu, como eu disse, eu quero muito que todos consigam enxergar com clareza, como eu enxergo também, a vinda de Jesus. E sou muito grato a Deus por Ele resgatar minha família. Nós estávamos perdidos, mas Ele nos resgatou. Porque Ele me amou primeiro. Ele me ama, Ele ama todos nós. Deus, Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado. O que você faz de errado, você tem a opção de renunciar hoje. E aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há outro caminho. Há algumas histórias, pessoas criam histórias, mas não há nenhum caminho. Jesus deixou muito claro, somente por Jesus, através de Jesus. Ele é a única porta que você conseguirá encontrar para ter acesso ao Pai. Amém? Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Sou muito grato a Deus e eu desejo de todo o meu coração. E eu peço a Deus que chuva de bênçãos seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o céu se abra sobre a sua casa, e eu declaro bênçãos e vitórias sobre a sua vida, assim. Que o Senhor possa agir de forma sobrenatural e fazer você entender que de fato Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus negócios, que Deus abençoe cada passo que você tiver de dar de agora em diante. Em nome de Jesus. E um Feliz Natal para todos vocês. Deus abençoe.